Tá chegando mais um Tamo Junto em Cristo, seu podcast catequético. Muito bem, você pasconeiro, pasconeira, e você paroquiano, sejam todos bem-vindos a mais um Tamo Junto em Cristo, é o podcast aqui da paróquia de São José de Ribamar, na sua quarta edição, no seu quarto episódio. Ao meu lado, meu amigo, meu irmão, Jorginho Contador. E aí, Jorginho, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui para mais um podcast desse, que está sendo um sucesso, todo mundo procurando no YouTube, vendo as gravações, todo mundo interagindo, e isso é muito bom. E hoje também muito feliz também, por nós temos aqui um ilustre convidado. É isso mesmo, e a gente trouxe ele aqui para falar um pouco da sua vida, da sua experiência. Então, seja bem-vindo, Padre Paulo Hernando. Tudo bem? Obrigado, bem-vindo, Padre Paulo. Obrigado, Fagner, obrigado, Jorginho. Bom estar aqui, realmente eu concordo, né, com a audiência e a procura desses podcasts. A primeira parte aí foi feita com o Padre Alderi. Enfim, quer dizer, que esse momento seja um momento agradável para todos nós que estamos aqui, para aqueles e aquelas que nos escutam, que nos veem, enfim. E seja um momento de alimentação, né? Alimentação da nossa esperança nesse mundo tão conturbado, tão cheio de problemas. Que essas iniciativas tragam esperança para todos nós, né? Eu quero deixar claro também, gente, que é o objetivo do nosso podcast, além da gente interagir com pessoas que têm muito a nos ensinar, né, Fagner? Verdade. Nós estamos aqui também para aprender muita coisa, porque essa troca de conhecimentos, né, é muito importante. A pessoa do outro lado se enche de cultura, se enche de conhecimentos, né? E também que nós estamos aqui dispostos a ouvir vocês, que vocês também podem fazer suas perguntas aí nos canais. Isso, verdade. Então, assim, a gente de primeira mão gostaria de saber um pouco quem é o Padre Paulo, né? Uma pequena introdução para que a gente possa entrar no assunto. Se o senhor quiser, né? Que aí a gente não é obrigado a nada, né? Fica à vontade. Quem sou eu? Olha. Quem sou? Pois é. Bom, o nome é esse mesmo, é Paulo Hernando Nogueira Barbosa. Eu sou do interior do Ceará, nasci lá em Itaiçaba, né? Itaiçaba. Eu não sei agora esse censo, mas Itaiçaba foi uma das cidades que ao longo dos tempos a população decrescia a cada censo. Mas enfim, depois de um longo tempo parece que a cidade está tendo um novo impulso. Enfim, sou de lá, sou de Itaiçaba, vim muito cedo com muitas famílias, né, nordestinas e brasileiras, mas nordestinas em especial. Viemos para Fortaleza, minha família migrou para Fortaleza, eu ainda era muito criança, talvez aí com 5, 6 anos de idade. Tomou muito banho de barragem. Como é? Tomou muito banho de barragem. Exatamente. E a gente veio com esse objetivo, meus pais vieram com esse objetivo de, enfim, buscar melhores condições de vida. A situação no interior era muito difícil. E aqui chegamos em Fortaleza, no bairro do Antônio Bezerra, onde a gente morou durante muitos anos. E foi aí a base da nossa história, da minha história como família. Lá no Antônio Bezerra eu tive contato com os padres lazaristas, né? Os padres lazaristas são os padres da Congregação da Missão, que tem como fundador o São Vicente de Paulo. São Vicente não é um santo assim que está no topo, né? Assim, no sentido de que tem as muita fervorosidade, muita fervorosidade aqui mesmo. Agora, é um santo muito assim, a vida dele, a atuação de São Vicente deveria ser, tá entendendo, trazida para os nossos tempos, pela importância que ele tem, pelo papel que ele desenvolveu, pelo período que ele viveu, tá entendendo? O tempo de atuação dele, século XVI, século XVIII, quer dizer, na verdade a humanidade, a partir do século XV, passa por grandes transformações, e São Vicente está aí, do século XVII, século XVIII, é o período dele, né? Quer dizer, e é um tempo muito difícil a invasão do Novo Mundo, as igrejas protestantes se brotando. E sempre foi ligado a esse negócio de solidariedade, né, Padre? Exatamente. E aí ajudar o próximo, né? Ele vem com essa ideia, de um lado, de buscar a formação dos padres, quer dizer, a percepção de que o clero, de que precisava de formação, e ele vai nessa direção de formar os padres, e a outra direção de cuidado dos pobres. Benfeitor, né? Cuidar dos pobres. Então realmente é um santo, quer dizer, e aí eu diria que São Vicente, ele vai muito na direção daquilo que nós aprendemos com o Papa Francisco, que é de toda a nossa tradição cristã, de ir ao encontro. Então São Vicente é aquele que, em meio a muitas dificuldades,
ele se desloca, ele vai ao encontro do pobre, ele vai ao encontro do povo, ele vai ao encontro do clero. Realmente é muito interessante. Pois bem, eu tive contato com esse povo, com os padres. Mas o padre Paulo o Paulo antes, quando criança, já tinha essa vontade de ser padre, já passava pela cabeça? Ou tinha alguma coisa assim, eu vou ser engenheiro, eu vou ser alguma coisa assim? Olha, é assim, quando eu escuto às vezes essas histórias vocacionais, eu acho, bastante edificantes, mas eu me distancio dessas histórias. Na verdade, eu não escutei nenhuma voz dizendo corre de mim para mim. Não foi chamado. Não foi chamado, isso que chamado. Não escutei nenhuma voz dizendo nada. O que eu tive, como eu disse, eu tive contato com os padres lazaristas. Eles eram holandeses e eles vieram para o Brasil, trabalharam aqui no interior do Nordeste, na região do Tocantins, lá no Pará. Quer dizer, foram homens que dedicaram a sua vida à missão. E eu tive contato com eles, quer dizer, como adolescente, lá no ginásio São Vicente de Paulo, onde eu estudei, eu tive contato com eles e aquilo atraiu a minha atenção, tá entendendo? Aquilo, quer dizer, a vida deles, a dedicação, o trabalho deles. Era chamada sociedade, exatamente, né? Sociedade de São Vicente, né? Não, sociedade é uma derivação da Congregação da Missão de São Vicente de Paulo, que são os leigos. Mas enfim, a vida deles, aquilo tudo me atraiu, tá entendendo? Me atraiu, e como eu estudava lá, tinha um certo contato, então esse foi o meu chamado, né? Quer dizer, saí de uma família que não é uma família muito religiosa, no sentido de praticante mesmo, etc. Mas o contato com os padres da Congregação da Missão, quer dizer, realmente atraiu a minha atenção e fez com que eu sentisse esse desejo tá entendendo? De entrar no caminho com eles. E a acolhida que eu tive lá dentro, eu lembro especialmente um dos padres, Luiz Ábcio, que, quer dizer, a acolhida que ele me deu, a atenção que ele me deu, sabendo do universo de onde eu vinha, etc., foi algo assim que me prendeu, tá entendendo? Então esse foi o meu chamado. E a partir daí, eu estudei com eles durante alguns anos, né? Tive a oportunidade de estudar com eles da Congregação da Missão. Depois fui estudar, que eles tinham uma casa lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Também passei um tempo lá em Petrópolis com ele. Depois voltei para Fortaleza e aí decidi ficar na Diocese de Fortaleza, né? na Arquidiocese. Mas é isso, quer dizer, porque às vezes eu escuto algumas histórias aliás, tem algumas histórias que eu já escutei de 3 ou 4 padres diferentes, que a mãe abortou, foi jogado no lixo e depois e aí esse menino cresceu e se tornou padre. Belíssima história, muito edificante. Parece que vários partilham essa mesma, tá entendendo, esse mesmo começo. No meu caso foi tá entendendo? Quer dizer, estou falando aí dos anos 80, no final dos anos 70, começo dos anos 80, pastoral de juventude muito animada naquela região que eu morava, no Antônio Bezerra, na paróquia do Antônio Bezerra. A culpa de eu não ser padre foi a minha mulher, porque eu estava no seminário e a minha mulher, tu tá fazendo o que aí? Ela ligava pra mim, tu não gosta de mim, não? Aí eu voltei. Aí foi desse jeito. Aí me lasquei. Pode dizer, eu ouvi aqui. Eu também tive um pé dentro do seminário, viu? Quando eu tava na minha comunidade do Machuca, eu tava com os meus 18 anos, 17, 18 anos, Jesus Miguel querendo, irmão, você é uma pessoa que dá certo no seminário, tá bom. Quando eu tava na porta, eu desisti, né? Também. Então não cheguei nem aí. O padre Edilson Leite me levou, né? Mas você tá aqui, você tem que ficar, você quer, padre, eu não sinto. Rapaz, não vai ficar enclausurado, né, comigo, não. Aí quando eu cheguei lá no primeiro dia do almoço, eu lembrando dessa história, veio os seminaristas lá, os seminaristas muito calmos, né? Muitos tímidos, né? E eu assim, nessa loucura toda, que eu sempre fui assim. Frenético, né? Aí eu disse assim. Aí eu fui e disse assim, rapaz, olha aqui, rapaz. Que jogo de talheres bonito demais esse prato. Olha, eu vou botar dentro da minha boca. Calma, você não pode fazer isso, senão... que bom. Mas essas histórias, tá entendendo? Elas significam muito para todos nós, né? Quer dizer, fazem parte da nossa formação. Então. E Paulo, também tu chegou a ser professor, chegou a ensinar também? Depois eu fui ordenado em 86, né? 86, Dom Luiz Loscheider, enfim. E logo após a minha ordenação, na verdade, quando eu fui ordenado, a única coisa que eu queria era ir para o trabalho, era ir para a base, era ir para as paróquias, era ir para o trabalho. Na época, um pouquinho antes da minha ordenação, Dom Luiz me convidou para estudar em Roma, porque como eu tinha facilidade com os estudos, na faculdade, etc., aí ele achou que eu deveria ser, tá entendendo?
me formar, etc., Roma, e me sugeriu fazer teologia lá em Roma. Mas aí eu pedi a ele na época, né? Foi até lá em Canindé. Eu disse, Dom Luiz, olha, deixa eu ir para a paróquia, deixa eu passar um tempo na paróquia, nas comunidades. Depois a gente pode ir, né? E aí eu me lembro que ele disse, olha, se você não for agora, você não vai nunca mais, porque você vai gostar tanto do apostolado, da vida nas comunidades, da vida na paróquia, você não vai mais voltar e querer estudar. Mas aí eu fui, quer dizer, fui ordenado, fui para Pacatuba, minha primeira paróquia, né? E em 86 eu fui ordenado no dia 2 de março. E dia 30 de março de 86 eu estava assumindo a paróquia de Pacatuba. Mas aí logo depois eu mesmo sentia a necessidade de voltar para a faculdade. Né? Então, eu sentia a necessidade, porque você se depara com uma realidade que no mais das vezes não é aquela que, vamos dizer assim, você estudou algumas, tá entendendo? A filosofia, teologia, algumas teorias e tá entendendo? Alguns livros de teologia mas quando você chega na paróquia, tá entendendo? Você chega nas comunidades, a realidade é outra coisa. E aí depois de 2 anos, por aí, eu senti necessidade de voltar para a universidade. Aí voltei para filosofia, fazer algumas disciplinas de filosofia na UES. E aí nisso apareceu a oportunidade de voltar a ensinar, de ensinar lá naquele tempo era o ICRE, o Instituto de Ciências Religiosas, que preparava, né, os padres, a formação dos padres. Aí entrei no ICRE e logo depois eu comecei eu disse, não, eu preciso dar um passo mais adiante. Aí entrei no mestrado na UFC, fiz a seleção para o mestrado, passei, concluí o mestrado. E aí 1 ano depois fiz outra seleção para o doutorado também na UFC, o doutorado em Educação, Departamento de Educação. E aí nessa atividade toda eu trabalhava na paróquia, estudava e ensinava. Então eu ensinei Instituto de Ciências Religiosas, depois passa para ser Instituto Teológico Pastoral do Ceará e depois Faculdade Católica. Entre tudo, eu ensinei aí alguma coisa em torno de entre 20 e 25 anos. Que né? coisa boa. Muito tempo, né? E aí viajou também, aí foi para os Estados Unidos. Pois é, e aí depois de um tempo, eu realmente estava cansado aqui em Fortaleza, quer dizer, era muito trabalho, era como eu disse, paróquia, ensino, estudo, etc. Aí vou para as águas mais profundas. Surgiu a oportunidade de passar um tempo fora do Brasil. Eu disse, eu vou aproveitar. Mas a minha ideia era ficar pouco tempo, era passar... Tá entendendo? Uma experiência numa cultura diferente. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar com imigrantes de língua portuguesa lá na região de Massachusetts, o estado de Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, nos Estados Unidos. E aí eu sair daqui com um contrato de 3 anos, ficar lá 3 anos ajudando por lá, né? E trabalhando no que nós chamamos de pastoral com os brasileiros no exterior. Mas na verdade não era só brasileiro, porque era quem falava língua portuguesa. Aí nós tínhamos lá os brasileiros, tínhamos os portugueses mesmo. Os angolanos. Exatamente, angolano, o pessoal dos Açores, muita gente dos Açores lá. E aí a gente, quer dizer, no instante esse tempo passou 3 anos, e o certo é que eu fiquei lá 15 anos. E aí voltei direto para Quirais, Rapaz, é muito tempo, né? E aí, entrando no nosso contexto lá, nesse período, né, de 15 anos, já era da época do cardeal, que hoje é Papa? O senhor chegou a ter um relacionamento assim... O Prevost? Você já ouviu falar? Ninguém conhecia na época, até né? porque talvez nessa época ele estava no Peru, né? Porque a maior parte do tempo dele, de apostolado dele, foi no Peru, né? No interior do Peru. Pronto. E aí, nesse caso, nessa questão, o que é que o senhor vê nesse novo tempo da igreja, né? Já entrando no contexto, falando do cardeal Prevost, Papa Leão. O que é que o senhor tem a nos dizer, a falar sobre o novo Papa que está aí, né? Essa escolha, né? Que como foi aí? Como é que o senhor sente, né? Esse novo tempo da igreja com a vinda dele? Olha, a mudança ela é sempre difícil, né? Toda mudança ela sempre traz, vamos dizer assim, alguma apreensão, né? Ou às vezes até mesmo medo, né? Ou insegurança com relação ao que vai acontecer. Então, o Papa Francisco, ele conseguiu entrar no coração da gente, né? Quer dizer, o Papa Francisco, não só por aquilo que ele dizia, que já era coisa demais, mas pelo jeito dele, era do riso livre, né? De se manifestar espontaneamente seus sentimentos, de rir, de reagir, etc. Então ele tinha
ao longo do apostolado dele, do papado, ele entrou no coração do povo. Então, era alguém que, vamos dizer assim, estava na casa da gente. Olha, eu nunca senti, eu já passei pela experiência de alguns papas aí que se foram, mas eu estava no carro com o Padre Alderi, quando a gente teve aquela notícia, rapaz, esse foi algo muito forte, tá entendendo? Tipo, eu fiquei, é verdade, isso é verdade. Tá entendendo assim? Porque era alguém, era como se fosse, e era, né? Alguém muito próximo da gente, ligado a gente. Então, quando vem a escolha do novo Papa, então o Papa Francisco celebrou a sua Páscoa, seu conclave, então toda aquela especulação de nomes, etc. Quem vem. E tinha alguns nomes que a gente já tinha criado, certa simpatia, tá entendendo? Quer dizer, o filipino, da Itália, a gente já ia alimentando certa simpatia, quando de repente a gente, ao conclave, a escolha, quando anunciou, e aí sim, eu estava com o Padre Alderi, era exatamente nesse momento, estava com o Padre Alderi no carro, a gente parou o carro para ver quando anuncia o Papa americano, aí tem aquele impacto, né? Por tudo que estava acontecendo, né? Toda essa história de guerra, por aquilo que Estados Unidos representa, por o que poderia representar um Papa também sair de lá, etc. Então a gente sente aquele impacto, né, de primeiro. Mas como eu disse, é absolutamente natural, porque é alguém que a gente não conhece, que não tinha aparecido, não tinha entrado, vamos dizer assim, na nossa vida de forma nenhuma, porque o nome dele não tinha aparecido em canto nenhum ainda, pelo menos aqui para nós. E aí você sente aquele impacto. E por não ter favoritismo, né? Exatamente. Não estava favoritismo, né? Não tem aquela... não estava na lista dos favoritos, etc. De repente... Enfim, aí você fica naquela, e agora, né? E agora? Porque quem era a referência que nós tínhamos? Papa Francisco. Com toda aquela espontaneidade, com todas as suas preocupações, com a sua atenção voltada para as grandes questões que o mundo atravessa. Um carisma. O seu carisma, enfim. E aí e agora, né? Então a gente começa a escutar o novo Papa, como ele movimenta as mãos, como ele fala, como ele... Enfim, e tudo é novo, né? Tudo é novo. Agora, quer dizer, a minha expectativa com relação ao Papa, desde o começo é a melhor possível, tá entendendo? A melhor possível. Porque, quer dizer, a história dele, sabe assim, os agostinianos, a presença dele no América do Sul, toda a atividade dele no meio dos pobres, tá entendendo? Ele não estava na capital, né, Lima, ele estava no meio dos pobres, tá entendendo? Na região das populações indígenas, os povos tradicionais, enfim, quer dizer, e aí aos poucos a gente vai conhecendo aquilo que ele vai falando, aquilo que ele vai dizendo, e a gente vai começando a perceber, opa, não é a mesma coisa, quer dizer, claro, ele é fisicamente diferente, porque nós somos diferentes, agora, ele está trazendo, tá entendendo, as grandes preocupações que a igreja, tá entendendo? Padre Paulo, eu lhe digo, você acha que a igreja católica tem que ela está escolhendo por um segmento? Deixa eu lhe dizer, se dá para eu entender, porque assim, nós tínhamos o Papa João Paulo II, onde também era um diferencial, onde ele mostrou uma humildade muito grande, né, e uma preocupação de expandir muito a igreja. E depois nós tivemos a escolha do Bento XVI, que já foi aquela coisa mais dura por ser um alemão, né? O Ratzinger era um homem visado de ser muito fechado, né? Mas aí o Ratzinger ficou nessa clausura, e aí vem o Papa Francisco, que vem o segmento o segmento do Papa João Paulo II, né? De ter esse carisma, de ter essa humildade. E agora o Papa Leão XIV também segue nesse contexto viés, também, né? Nesse viés de ter também essa humildade. O que o senhor acha? A escolha é por isso ou não dá? E outra pergunta que eu quero fazer também, existe a escolha que realmente é ditada pelo Espírito Santo ou é uma coisa totalmente política? Olha, existe tudo. Na verdade, porque essa ideia que às vezes atravessa a nossa compreensão de que a igreja é um bloco homogêneo, coeso, tá entendendo? Com o olhar
de todos na mesma direção, não existe. Nunca existiu, nem vai existir. Eu creio. Exatamente. Até porque nós somos históricos e como seres históricos, atravessando a história, nós temos, quer dizer, nós somos diferentes, nós nos expressamos através de culturas diferentes, enfim, quer dizer, nós expressamos inclusive as nossas experiências religiosas também de maneira diferente. Enfim, então pretender que a igreja é esse bloco homogêneo que opera, tá entendendo? Coesamente numa direção, nunca não existe, nunca existiu, nem vai existir, né? Nem vai existir. De modo que o que nós podemos olhar são as circunstâncias nas quais nós vivemos e ver como, por exemplo, aqueles que são escolhidos, eles trazem, vamos dizer assim, uma resposta para aquele momento, para aquele contexto. Assim nós vemos o João Paulo II. Quer dizer, na verdade nós vivemos, o mundo viveu uma experiência muito, estava vivendo uma experiência muito, vamos dizer assim, dinâmica naqueles anos anteriores ao João Paulo II, que já vem de uma longa data. Então, quer dizer, aí vem o João Paulo II, ele é uma resposta para aquela realidade específica. Quer dizer, o Papa que viajou o mundo, o Papa que beijava o chão. Que beijava o chão, ele abriu, ele criou uma mentalidade, tá entendendo? A análise do seu pontificado, os posicionamentos que ele assumiu, etc., é algo, quer dizer, que responde ou que corresponde ao tempo que ele vivia. Depois vem o Ratzinger, que é o Bento XVI, tá entendendo? Então cada um vem ou responde a uma necessidade do seu tempo. Tá entendendo? E aí como nós reagimos, exatamente como nós reagimos a essa resposta ou a essas necessidades. E aí nós tivemos o Papa Francisco, o mundo precisava do Papa Francisco. O mundo precisava da espontaneidade, o mundo precisava da naturalidade, o mundo precisava dessa voz de São Francisco de Assis. Né? Verdade. O mundo precisava dessa voz. E aí vem agora o Papa, o Leão, quer dizer, que vem de uma herança, quer dizer, a própria escolha do nome dele, já foi debatido demais, a própria escolha do nome dele é, na verdade, uma espécie de programa de governo, uma espécie de programa de pontificado. Vai demonstrar como Leão XIII, Leão XIV, a Rerum Novarum, quer dizer, Isso que ele também está resgatando muito latim ainda também, né? Exatamente, isso que ele está voltando um pouco nessa direção, mas não deixa de lado as grandes questões que estão ligadas, inclusive, à escolha do nome dele, de Leão XIV. E o que é que você acha dele agora, né, nesse momento dele de pontífice, que é um momento difícil, né, que você sabe disso, em meio às guerras, né, em meio a essa guerra política, essa guerra também lá, que está lá entre Israel, essa guerra de Rússia, né, um momento muito difícil para ele, né, e onde ele já está tentando já fazer alguns contatos de paz e está pedindo para que, né? O que você... Ele tem feito alguns pronunciamentos bastante contundentes a respeito da paz, né? Quer dizer, é o que ele pode fazer, porque nós temos vamos dizer assim, nós temos hoje uma conjuntura extremamente complicada, tá entendendo? Que não dá para você, por exemplo, a relação Rússia-Ucrânia, mas não é só a relação Rússia-Ucrânia, ela é a relação Rússia, Ucrânia e União Europeia, a OTAN. Há uma guerra de 3 anos exatamente, e meio. Então, muito tempo já. Então há uma questão muito forte aí, quer dizer, que tem que ser compreendida. Depois a questão de Israel, que não é de agora, nós estamos falando da criação do Estado de Israel em 1948. Quer dizer, e quem criou o Estado de Israel foram exatamente as duas grandes potências, Inglaterra e Estados Unidos. Só que criou o Estado de Israel não no deserto, mas no lugar onde já havia habitantes, onde tinha gente tradicionalmente morando ali. Enfim, nós temos uma conjuntura política ou geopolítica extremamente complicada. Da mesma forma aqui no Brasil, quem achar que essa história do tarifaço do Donald Trump tem alguma coisa a ver diretamente ou exclusivamente com o Lula, ou com o PT, ou com o Alexandre de Moraes e o Judiciário brasileiro, está enganado, tá entendendo? Isso aí é só a ponta que aparece, é só o que aparece. Na verdade, são questões de geopolítica. Coloque aí no meio o BRICS, tá entendendo? Que está ganhando cada vez mais espaço. Mais países estão aderindo, né? Coloque aí no meio também aquilo que o Brasil está apontando, tá entendendo? Quer dizer, não só do ponto de vista de petróleo, mas energias renováveis, etc. O Brasil despontando como uma potência desse universo aí. E Estados Unidos, gente, tem uma rádio,
uma estação de TV americana, a MSNBC, que eu gostava muito de assistir. E tinha especialmente um repórter que eu achava as análises dele excelentes. Olha, eu nunca mais escutei esse homem lá. Eu fiquei profundamente decepcionado quando um dia esse cara, isso eu estou falando o quê? De uns 15 anos atrás ou mais. Esse cara se refere ao Brasil como o quintal dos Estados Unidos. Essa, na verdade, foi a grande compreensão ao longo dos tempos, né, da colonização. Quer dizer, ou da neocolonização americana. Mas, quer dizer, vindo daquela figura que tinha análise, tá entendendo, da situação do mundo muito claras, quer dizer, meu Deus, é essa mentalidade. Então, o que acontece, quem achar que tem alguma coisa a ver com um personagem ou outro, seja esse Lula, seja ele Bolsonaro, está muito enganado. Na verdade, o que está em jogo aqui é uma delimitação das novas forças que querem dominar o mundo, seja na Europa, na disputa de Rússia e Ucrânia, seja em Israel, tá entendendo? Na faixa de Gaza e todos aqueles que apoiam Israel, especialmente os Estados Unidos, seja aqui no Brasil, da América Latina. Quer dizer, a questão é uma reconquista de um quintal. E o bom de você falar nisso, que realmente eles sempre querem deixar o Brasil como país de terceiro mundo, nunca querem deixar o Brasil tornar a crescer e sempre deixar o Brasil amarrado em alguma coisa, né? Sempre escravizado de outra forma, né? Agora, o Papa Leão, eu gosto quando ele se pronuncia pedindo a paz, porque é o que ele tem que fazer. Na verdade, é o que nós, como igreja, temos que fazer. Tá entendendo? Quer dizer, a leitura que nós celebramos agora no final de semana, né? A parábola do bom samaritano. Isso. Ela diz isso, quer dizer, na verdade o mundo precisa de bons samaritanos e boas samaritanas. Pessoas que sejam capazes, e é essa, porque naquela leitura é interessante que há um deslocamento do eixo da experiência religiosa. O eixo da experiência religiosa não é o templo, não é tá entendendo? Não são as liturgias, o eixo onde a experiência religiosa acontece, onde Deus se manifesta, não é no templo. O pessoal do templo nem olhou para o doente, nem olhou para o caído. O pessoal do templo não quis se tornar impuro e passou ao lado. O eixo vai ser exatamente o ser humano caído, o ser humano ferido pela guerra, o ser humano ferido pela fome, o ser humano ferido pela maldade das pessoas. É aí onde Deus está, é aí onde a nossa experiência religiosa deve acontecer. E no caso, a gente tem que ter essa compaixão, né, padre? Porque é o rosto de Cristo ali. Então, nessa parábola que ele traz do bom samaritano, reflete na gente, principalmente como igreja, né? Muito que a gente precisa, como foi do último episódio do padre Alderi, o acolhimento. Então, ele teve compaixão e curou das feridas do doente. Então, a gente precisa buscar isso. E é isso que o Papa Leão está buscando. Por quê? Porque ele até falou também que ele é um reflexo, o seu pontificado também vai ser um reflexo do Papa Francisco. Então, ele também não deixou que pudesse ficar esquecido as obras que o Papa Francisco fez, né, durante o seu pontificado, não é isso? Pois é, mas aquilo que eu quis destacar antes, quer dizer, o Papa Francisco é o Papa Francisco, ele não é, e o Papa Leão é o Papa Leão. É. Eles exercem a mesma função, eles têm a mesma, vamos dizer assim, a mesma missão, foram escolhidos, tá entendendo? Para uma mesma missão, mas os dois são diferentes. Então, às vezes a gente fica esperando. Cada um tem o seu tipo de defesa, o seu tipo de. Ele fosse uma continuação no sentido de falasse como o Papa Francisco falou, tá entendendo? De andar ou de reagir às situações como. Não, ele é diferente. O tipo dele, a figura, a forma como ele se expressa, as reações dele. Quer dizer, tá entendendo? São completamente diferentes. Você acha que a Igreja Católica, ainda nesse tempo, que ainda tem essa força de não digo intervir, não acho que a palavra não é essa, mas de fazer essa união, de tentar essa união no meio político, no meio da guerra? O senhor acha que a Igreja Católica ainda pesa muito, ou o senhor acha que a Igreja Católica perdeu espaço, perdeu respeito? Porque nós temos aqui uma guerra muito grande, onde já foi previsto, Nossa Senhora viu que Rússia ia ser muito, né, um caso muito doloroso para o mundo, né? Veio lá aquela faixa de Gaza, que sempre isso está nas profecias, essas coisas aí. E a gente vê também diversas outras religiões, diversas outras seitas, aquele povo lá que sempre briga também por causa disso. É briga religiosa, é briga política. Eu só acho que a Igreja Católica ainda tem isso, como o Papa será respeitado, ele será ouvido ou não? Olha, o Papa Francisco, né? Depois eu chego aí
Papa Leão, o Papa Francisco, ele conseguiu entrar, eu dizia antes, no coração da gente, ele entrou no coração do mundo. Quando eu fui para a visita do Papa Francisco, eu estava aí nos Estados Unidos, ele foi na Filadélfia. Olha, uma cena me chamou a atenção, assim, a ponto de cair lágrima dos olhos. Foi quando eu cheguei cedo lá na praça e logo chegou uma família grande na minha frente. Várias pessoas, crianças, adultos de meia idade, pessoas já de idade mais avançada. E aquele povo ficou esperando a chegada do Papa com muita atenção, né? Quando o Papa chegou, aquilo foi uma vibração só daquela turma que estava na minha frente. Uma vibração só. E quando o Papa foi saindo, gente, as palmas, os gritos, tá entendendo? As manifestações daquele grupo ali, de todo mundo, mas daquele grupo que eu tava, tá entendendo? Que atraiu a minha atenção, era um negócio formidável. Então, quando o Papa Móvel se deslocou e a gente não avistava mais o Papa, aí a coisa foi se acalmando, eu cheguei perto de um deles. Então, a curiosidade foi até lá, te levou até lá. Aí eu disse, gente, olha, eu gostei demais aqui de estar perto de vocês, alegria, etc. Aí, quer dizer, você pergunta logo, me diga que vocês são aqui de perto, aqui da Filadélfia, são de uma paróquia. São católicos? Não, nem católicos, porque o Papa, eu estava supondo que todo mundo era católico. Sim. Aí disse assim, vocês são aqui de perto, qual é a paróquia? Aí um senhor deles lá disse assim, não, nós não somos católicos, não. Olha aí, rapaz. Não somos católicos. Já me arrepiei agora. Pois é, já estava é tipo assim, ele... Quer dizer, o Papa Francisco entrou no coração do mundo. Então, dessa forma, não, vamos dizer assim, pela autoridade política ou de Estado, que o Vaticano é um Estado, né, um Estado independente. Não por isso, mas o Papa ou a Igreja, ela pode incidir no mundo por essa autoridade moral, como tinha o Papa Francisco. E eu acho que o Papa Leão vai nessa mesma direção. Então, a pretensão da Igreja interferir ou intervir como uma força política, um Estado, isso aí eu acho que não faz o menor sentido. Agora, enquanto anunciadores da esperança, anunciadores de um novo tempo, enquanto bons samaritanos e boas samaritanas, aí sim nós não só podemos, mas devemos intervir. Ensinando a Igreja de Jesus Cristo, então, a Igreja de Jesus Cristo. Exatamente, né? é esse tipo de papel que nós esperamos da Igreja, que a nossa ação seja capaz de mudar a mentalidade, de mudar pessoas, de mudar a compreensão, de fazer com que as pessoas entendam que, quer dizer, a casa comum na qual nós vivemos, ela foi doada por Deus para todos nós. Então nós devemos cuidar e favorecer para que todos possam viver bem aqui e não disputar quem é que manda mais, quem é que tem mais, quem é que pode mais. Não submeter pessoas, você é meu escravo, você é minha escrava. Não deveria ser assim. Então o nosso papel, e aí eu volto à leitura de domingo. O nosso papel, e não só o nosso papel como cristãos católicos, mas o nosso papel como cristãos, né, de todas as denominações, de todas as versões, e mais do que isso, todas as religiões deveriam ter essa preocupação de sermos samaritanos e samaritanas uns para com os outros. Se nós fizermos isso aí, tá entendendo, tudo mais guerra perde sentido, tudo isso vai perder, porque não tem razão de ser. Então, nós temos uma igualdade. Verdade. Bem, agora vamos dar uma pequena pausa aqui para falar daqueles que colaboram com o nosso podcast. Você está acompanhando o podcast Tamo Junto em Cristo. O convidado hoje é o nosso querido padre Paulo Hernando. Ele é vigário da paróquia aqui de São José de Ribamar. Exato, esquece né? de dizer isso. Foi isso. Eu vou colocar o rapaz aqui, trouxe o padre, de onde é que ele é? A ansiedade dele. Estou sob as ordens do padre Alderi. Verdade. E ele tem a sua missão, né, naquela região ali do Camará, Telha, né, fortalece mais ali, mas ele também é de toda a paróquia. Muitos chegam e falam assim, poxa, eu nunca vi o padre aqui celebrando uma missa, né, do domingo, como alguns já chegaram e já falaram para mim, né? Não, é porque ele gosta de ficar, né, na caminhada dele de evangelização, missão aí nas comunidades. Então, a gente vai aqui agradecer, né, a gente vai agradecer aqui a Rádio Sol Leste, né, a Rádio Sol Leste FM, que está concedendo este espaço, tá, para poder que a gente possa, né, fazer este conteúdo de evangelização, tá bom? Você que quer fazer o seu podcast, né, a gente tem uma estrutura para poder, né, acolher você, acolher o seu projeto, tá bom?
que esse é um projeto da pastoral, da comunicação, junto com a paróquia, e a gente já está no 4º episódio agradecendo a Rádio Sol Leste, né? Você pode entrar aí na tela, tem aí o contato, tá? Tem o QR Code para você acessar o nosso Instagram, tá bom? Também vou falar da faculdade Widen Graduação EAD, gente, tá? Você pode fazer o seu curso a partir de parcelas bem leves, uma tá? grade muito extensa, e tem mais de 20 cursos de graduação, por isso, porque hoje em dia a gente precisa, né, de ter uma comodidade melhor, porque a nossa vida está uma correria, então muitos não conseguem fazer presencial, e nós da Widen fazemos para você aí toda essa oportunidade de você fazer o seu curso de graduação. Aqui perto de você, né? Viu? Tá aí o contato, você entra em contato aí, fala com a Luísa, tá? No WhatsApp, tá? 992816640, tem aqui as nossas redes sociais para você tirar qualquer dúvida, tá? E agora, né, também agradecer aqui a um novo parceiro, né, que está conosco, agradecer de coração ela que, né, está aqui, a nossa Barraca do Louro, lá na prainha, tá, gente? Barraca do Louro, o senhor conhece, né? Muito conhecido. O senhor conhece a Barraca do Louro lá na prainha, que eles estão lá conosco, né? Já estão aqui, ou a partir de hoje, deste podcast, abraçando aqui a você que deseja. E detalhe também, a Barraca do Louro é cliente JG Contabilidade, viu? É, né? Pronto, pois é. Tá tudo em Tá casa. encaixado, Então tá tudo em casa. Então assim, gente, lá na Barraca do Louro, fica ali na Praia do Japão. Você pode ir lá, leva a família, amigos. Rapaz, é uma barraca, eu vi lá, padre, que é uma barraca altamente família, é ampla, é agradável o ambiente, tá entendendo? Pé na areia, realmente aquela barraca raiz, né, como a gente chama. Então um abraço a todos aí da Barraca do Louro, a Cris e toda a sua família, tá, gente? Então você não pode deixar... Ótima, comida muito boa. Isso, você não pode deixar... É verdade, você não pode deixar de conferir aí a oportunidade lá que a Barraca do Louro traz aqui pra gente, viu, gente? Ó, o contato, deixa eu colocar aqui na tela, para que você possa, né, falar aí com a nossa amiga Cris, tá? Porque aqui é assim, gente, é tudo aqui no improviso, tá? A gente aqui vai falando e vai aqui operando e vai acontecendo, né, padre? Então, você, ó, deixa eu ver aqui, pronto, aqui está o contato, tá? Você vai lá, entra nas redes sociais, o contato é o QR Code, bate aí, gente, coloca aí na câmera o QR Code aqui, ó, tá aqui ao lado, e você vai conhecer a Barraca do Louro, faça sua reserva, tá aqui um Instagram, então é bom demais. E também não vou deixar de esquecer de falar da JG Contabilidade, né, Jorginho? Então aí é contigo. Estamos aí, a JG Contabilidade, também aí vai umas mudanças que virão aí com os novos tipos de impostos, né, que o governo está unificando. Então, estamos preparados para atender vocês no nosso telefone, no nosso WhatsApp, nas nossas redes sociais, no Instagram, 85987762600. E presencialmente também, a gente faz questão disso, viu, pai? E estamos lá com a nossa equipe, o Jorge Lucas, a Letícia, o George, departamento pessoal, a Karine. Então lá é uma equipe bem preparada para você. Estamos cada dia mais com esse gosto, com essa vontade de ajudar você a fazer a sua contabilidade. É verdade. Então assim, ó, tá aqui, gente, na tela, viu? Aqui o QR Code, vai lá, conversa com a equipe da JG que você vai ser bem atendido, tá? O ambiente agora é novo, né, Jorginho? Né? Novo endereço. Qual é o endereço mesmo? Avenida Torres de Melo, 293. Muito bem. Então vai lá, ó, tá aqui o contato para você colocar a sua empresa em boas mãos, tá bom? Muito bem. E vamos aqui voltando novamente falando sobre, né, o nosso querido Papa Leão e também Papa Francisco, né, fazendo essa síntese, esta avaliação, né, os nossos pensamentos também. Né, o Camará, a comunidade, né? Lá. Rapaz, vamos falar do Camará aqui, né? Enquanto... Não, eu ia retomar, você podia falar, se você quisesse aí, eu ia voltar. Né? Não deixe de falar da minha comunidade, não. Agora sim, né? Muitos acham que, como eu falei no início, né? O Padre Paulo só serve lá, né? Pô, gente, rapaz, ele tá de toda a paróquia, mas a concentração maior é lá. Padre, como foi que começou esse gosto, esse zelo por cuidar, né? Dessa gente, como o senhor já falou aqui, né? O senhor gosta de estar na rua, de estar nas casas, de ver a necessidade das pessoas, e lá no Camará não é diferente, naquela região lá, né? Camará... Quando eu retornei dos Estados Unidos, aí há uns 5 anos atrás, imediatamente após chegar em Fortaleza, eu comecei a, fazer alguns contatos, a fazer uma visita aqui e ali, e o Camará foi um desses lugares.
E aí, como naquele tempo, né, o Camará, quando eu falo Camará, eu estou falando de uma região, na verdade. Isso. A Camará, a Telha, Lameirão, há duas grandes áreas verdes, a do Babá e a do Quinzim. Então, era um lugar, assim, a assistência religiosa era muito limitada. Apesar de ter um grupo nessas comunidades muito ativo. A presença do pessoal lá, dos agentes pastorais que estavam lá e que ainda estão. Quer dizer, pessoal muito ativo, que, vamos dizer assim, que celebrava, que experimentava a fé, enfim, naquelas condições que são condições bem precárias, né? Bem precárias. Pois bem, então eu comecei a visitar sem nenhum compromisso, nem com a paróquia, nem com a diocese, né? Por conta própria. Depois eu passo a fazer a visita, eu continuo a visita, mas já com o pedido do Dom José, de ficar por lá, mas ainda sem ligação com a paróquia. Com a paróquia São José de Ribamar, que na época não era o Alderi o pároco. O certo é que o tempo foi passando, aí nós atravessamos a pandemia. Durante a pandemia foi realmente um tempo muito difícil e por alguma inspiração, antes mesmo que o governo decretasse o fechamento, etc. Lá no Camará mesmo, nós já tínhamos fechado, nós já tínhamos parado, eu já tinha pedido às pessoas, porque eu estava prevendo, por alguma razão eu estava prevendo que as coisas iam se complicar, e como realmente se complicaram, nós tivemos a perda, né, de muita gente boa ali naquele período. Mas enfim, durante aquele tempo, com todos os limites, ainda assim eu permaneci lá. Quando eu não podia ir celebrar, mas eu não só uma vez, eu amarrei o São José ou Nossa Senhora de Fátima em cima do meu carro e andava nas ruas do Camará, da Telha, do Lameirão, para a pessoa ver. Tem coisa boa. Exatamente, era assim uma coisa, era um negócio muito forte, era algo muito forte. Você vê as pessoas que de longe da casa acenava, ou então vinha para o meio da rua, se ajoelhava. A carência que o povo tinha. Então era um tempo muito difícil. O certo é que a gente ficou durante esse tempo. Então, até o momento em que o Dom José chamou a mim e ao Alderi, né? E aí fez a minha nomeação como vigário paroquial da paróquia São José de Ribamar, em Aquiraz, com a responsabilidade de continuar o cuidado com aquela região. E aí o Alderi, então, o pároco da paróquia São José de Ribamar. E com a chegada do Alderi, então nós, vamos dizer assim, nós ampliamos a área, ao invés de somente as 3 comunidades, Camará, Telha, Lameirão, e as 2 áreas verdes, eu passei a atender desde o Sítio Novo, passando pelo Jacundá, vem pelo Machuca e entra ali Lagoa de Telha, Genipapeiro, Lagoa Funda, Lagoa das Canas e Ribeira e as outras comunidades. Então, quer dizer, na direção Fortaleza, Pindoretama, eu fiquei do lado direito da CE e o Alderi do lado esquerdo, né? Mas, na verdade, é a mesma paróquia, né? A mesma paróquia. Agora, como, por exemplo, os meus finais de semana são cheios lá, é difícil eu poder atender aqui também nos finais de semana, porque senão eu teria que deixar as celebrações lá. Mas, eventualmente, eu tenho até um calendário, eu celebro no primeiro domingo na Matriz, às 9 horas, né? Porque às vezes também a paróquia está precisando que eu vá para outro canto, mas naquele primeiro domingo eu vou para uma comunidade. No 4º domingo também eu celebro lá no Porto das Dunas. E nas festas, quando nós temos essas festas, não só na Matriz, mas nas comunidades, sempre a gente dá um jeito de estar presente. Enfim, o que eu também gostaria de dizer, olhe, trabalhar aqui nessa região, tá entendendo? Sob a coordenação do Padre Alderi, é realmente algo... Quer dizer, eu digo Padre Alderi, mas todos vocês estão envolvidos, porque a paróquia não existe sem o trabalho de todos vocês, né? De todos e todas. Mas olha, sob a coordenação do Alderi, é algo assim que anima a gente, tá entendendo? Mesmo que você não esteja, que é o meu caso, às vezes não estou com esse astral todo, não estou com essa vontade toda, mas o Alderi é envolvente, o Alderi ele não para, ele tem visão, tá entendendo? Nesse pouco tempo que nós estamos aqui nessa área, quer dizer, se a gente pudesse... Eu digo, para não ficar quieto, não. Exato. Para não ficar quieto. Se a gente pudesse quantificar, né? Quer dizer, a presença em todos os lugares, as visitas, as reuniões, as preocupações, a tentativa de melhorar o ambiente onde a gente celebra, o ambiente onde a gente trabalha. Enfim, quer dizer, o Alderi é extremamente criativo, é dinâmico, que tem uma disposição enorme. Tá entendendo? Eu realmente,
se eu fosse atender ou ir para tudo que ele me chama, vou para isso, vou para aquilo, eu só me lembro daquele ditado popular que diz, olha, galinha que acompanha pato morre afogada. Então eu não tenho esse... Você sabia, eu não tenho esse gás todo, não tenho essa, tá entendendo? Mas admiro e estou ali sempre que possível dando apoio, etc. Porque o Alderi realmente a paróquia de Aquerais ganhou um grande pároco, né? Sem desmerecer ninguém que veio antes e nem aqueles que virão depois. Mas esse momento que a gente está vendo, a paróquia tem um grande pároco. Tem um grande Verdade. Pastor, né? Agora eu pergunto, e o que o Paulo, né, o padre Paulo com o padre Alderi, ou você, independente disso, o que você almeja para a nossa paróquia, para o lado de Camará, para o lado de Aquerais, o que vocês sonham, o que vocês ainda planejam em implantar? Olha, aqui, assim, nós temos história aqui, tá entendendo? Nós temos história. Quer dizer, às vezes eu não entendo como a paróquia da Aquerais, ela não tem uma, vamos dizer assim, uma projeção muito maior, quer dizer, tipo, mesmo... assim, como a igreja do São José de Ribamar, ela não tem um destaque, tá entendendo? Verdade. Pela história, pela importância, por tudo aquilo que, tá entendendo? Todas as referências. Quer dizer, o que nós esperamos é que, assim, que através do nosso trabalho, a coordenação do padre Alderi, a gente possa realmente fazer desse aqui um grande centro de evangelização, um grande local de encontro, um grande local de reavivamento da fé, de animação da fé, quer dizer, a paróquia e todas as nossas comunidades. É o que nós esperamos, né? Tá entendendo? Então, assim, gente, você está aqui no podcast Tamo Junto em Cristo, aqui através... Estamos juntos. Estamos juntos sempre, né? Sempre estamos juntos em Cristo. Você que deseja também seguir as nossas redes sociais, tá, gente? Fique à vontade, tá? A gente sempre costuma dizer que é um projeto que não é só meio do Jorginho, é de toda a paróquia, né? Então, assim, graças a Deus, estamos agora no 4º episódio, estamos sendo bem aceitos, né? A gente não quer aqui likes e quer sim discernir a palavra de Deus, levar o evangelho com pessoas experientes da igreja, né? Padre Alderi, Padre Paulo e os demais que vão vir pela frente. Padre Paulo, aqui, né, o senhor já está o quê? Já está com 4 anos. Depois que o senhor foi feita chegou, a nomeação, já passa de 2 anos. 2 anos, mais né? de 2 anos. E quando o senhor veio dos Estados Unidos, o senhor ainda ficou ainda... Aí fiquei lá pelo Camará, aí dando aquela assistência. 4 anos. Aí. Foi. Então, ao todo já estou aqui uns 7 anos. Já. Então, assim, não tem por onde passar que as pessoas não gostem, né? Tanto das suas homilias, que o senhor tem uma identidade, né? O senhor sempre traz a realidade de hoje em dia, né? Então, isso é tão bom porque a gente coloca a palavra de Deus, que ele também foi um anunciador também desse momento eu vejo o Padre Paulo de exclusão. Eu vejo o Padre Paulo assim, como um crítico construtivo, sabe? Eu gosto das suas homilias disso, porque você não vê aquele lado da hipocrisia. Eu gosto muito de diferenciar isso, principalmente eu que sou católico, eu gosto assim. Eu não gosto daquele negócio de bababá e... Tá entendendo? Sim, sim. Aquela história de você, porque tem que ser assim, porque tem que ser... Então a gente vê o outro lado, quando o Padre Paulo nos mostra, o outro lado do qual ele fala da política, quando fala da religião, quando fala da realidade, quando fala daqueles erros, onde que realmente ele tem coragem de falar, dizer, olha, os erros são assim, precisam ser diferenciados. Isso é muito importante para acordar aquela pessoa que precisa ouvir. Porque, às vezes, quando eu vejo uma homilia assim, claro que a homilia tem que ser voltada para dentro do evangelho, mas o evangelho tem que estar dentro da vida, né, padre? Exatamente. Não, na verdade, a minha preocupação é essa, né? Aí, às vezes eu penso, eu devia dar um certo, tá entendendo, certa ênfase, ou ter certas preocupações com certas questões morais, etc. Mas, ao mesmo tempo, eu penso, já tem gente demais fazendo isso. Tá entendendo? Nós precisamos perceber, vamos dizer, que o evangelho tem consequências práticas. Às vezes, no início das minhas celebrações, eu digo às pessoas, olha, quando nós escutamos o evangelho, quando nós escutamos a palavra de Deus, nós não podemos nos limitar à admiração, ou como a palavra é linda, como essa palavra é bonita. Claro que a palavra causa em nós impacto e nós reagimos, que palavra bonita.
Mas para além do aspecto estético da beleza, a gente deve se perguntar: qual é a mensagem que essa palavra traz para a minha vida concreta? Isso, e a minha vida, qual é a minha vida? É a vida que acontece na minha família, a vida que acontece no meu trabalho, na minha comunidade, tá entendendo? Na rua onde eu moro, onde quer que a minha vida se desenvolva. Então, é essa a preocupação. Então, nas minhas celebrações ou no Evangelho, por mais que às vezes se torne... Eu sei que às vezes tem gente que reage, tem gente que... de novo... Mas ainda assim, eu acho que a gente tem que lembrar esse aspecto. Voltando ao bom samaritano, pela importância que aquela leitura tem. Olha, eu vejo aquela leitura, assim, Jesus, quando ele quer falar para aquela turma lá que controlava a religião, né, o poder religioso, o templo, a sinagoga, etc. Jesus quer falar: olha, gente, o ser humano completo, pleno, o ser humano perfeito, ele é assim. Aí o que ele faz? Conta a parábola do bom samaritano. Quer dizer, é o ser humano que não está preocupado, em primeiro lugar, com os seus preceitos ou preconceitos religiosos, mas a preocupação dele está centrada no ser humano que está caído. É essa, quer dizer, qualquer religião, seja cristã ou não, ou qualquer expressão religiosa, seja cristã ou não, que não tem essa preocupação, eles podem até continuar dizendo que acreditam em Deus, mas estão levantando o nome de Deus em vão, estão usando o nome de Deus em vão, porque só pode ser expressão religiosa, na verdade, em Jesus Cristo, quando nós voltamos a nossa atenção para o caído. E o bonito do samaritano, sabe o que é? É o pós, é o depois. Por quê? Porque além de ele ajudar, ele deixa lá a ajuda e ele se preocupa depois com ele, né? Que assim, esse é o sentido realmente da religião, porque às vezes não ajudar só por ajudar, né? Você pode ir lá, você pode fazer uma coisa paliativa envolve e dar as costas, deixa quieto e vai ele embora. Envolve mais pessoas, né, na história, ele envolve mais pessoas. Quer dizer, eu acho muito interessante assim, a atitude, porque se a gente vê o contexto, o samaritano e a relação dos judeus com os samaritanos, quer dizer, o cara que estava vamos dizer assim, no último degrau da escala das proximidades. Somos sacerdotes, escribas, levitas, sacerdotes, etc. Os mestres da lei. O povo, as mulheres, sei o quê. O samaritano, um pecador, estava no último degrau da proximidade, vamos dizer assim, do mestre. Mas é ele quem vai lá, que não se preocupa se é sábado, se não é sábado, se vai ter que voltar para o templo para fazer os rituais de purificação, não está nem aí, ele está preocupado. Tem um ser humano caído, eu vou ajudar, vou envolver outras pessoas para que também ajudem, envolve outra pessoa e vou acompanhar o processo de recuperação dessa pessoa. Isso então a minha preocupação é isso. Olha, se a gente já imaginar, se a gente tivesse essa preocupação de cuidar uns dos outros, de ser atento com os outros, de ser, tá entendendo? De ser gentil. Eu não preciso ser bruto o tempo todo com todo mundo, ou tempo nenhum. Que tal se a gente fosse a começar dentro de casa, o mundo seria melhor, velho? Verdade. Seria bem melhor. Verdade. E puxando por esse contexto, padre, a gente vê um mundo muito inflamado, né? Rapaz, assim, a gente não pode olhar para as pessoas que a pessoa que é que está olhando, o que foi que houve, todo mundo perdeu alguma coisa, né? Então, assim, eu fico muito triste porque hoje em dia a gente fica bloqueado com esse tipo de ações. E a gente fica com medo, né? Porque a gente não sabe do que vem de lá para cá. Então, assim, tem pessoas que têm aquele costume, né? De eu ficar olhando assim para a pessoa e tal, e... admirar. Ei, rapaz, o que foi? O que é? Tá me achando cariquê? Né? Então, poxa, então assim, geralmente, essa inflamação, padre, eu digo algo inflamado. O mundo hoje, a gente achava que a pandemia vinha nos ensinar muita coisa. Parece que ele foi piorar, né? Pois é. Não, a expectativa do que tinha, na verdade. Mas, assim, vivendo a pandemia, a gente achava que, como a gente esteve ali à beira, né? Tá entendendo? Todo mundo estava... A vida estava... Foi um grande apocalipse, né? Etc, foi um grande apocalipse. Então, o que a gente diz, não... Valorizar aquilo que realmente importa, cuidar melhor de si, dos outros, cuidar melhor do mundo que Deus fez, ser família, etc. Mas realmente, assim, o acirramento, tá entendendo? A agressão, eu mesmo nessas estradas por aí, no dia a dia, cara... O individualismo aumentou. O individualismo. Né? Nós hoje somos uma sociedade consumista, né? Extremamente consumista. Hoje está todo mundo vivendo o que dentro dos mercantil. A preocupação é ir comer, e comprar. Mais, cada um maior do que o outro, etc. Tá entendendo? E essa violência, né? A violência que atinge, tá entendendo? Assim, a todos nós.
Quem pensa que está livre dela, não está livre, porque na medida em que você tem que se proteger, criar todo o sistema de proteção e vive daquele... Ele atingiu, tá entendendo? Mesmo que não tenha lhe alcançado fisicamente, mas já entrou na sua cabeça e você vive em função disso, de se proteger, de fazer isso, fazer aquilo, é nas casas, é nos carros, é nas estradas, enfim. Agora uma pergunta que não quer calar. O padre Paulo hoje, se chegasse Dom Gregório e falasse: padre, o senhor tem que ir para uma paróquia ser pároco, vai assumir a missão mesmo? Olha, eu poderia até ir, mas eu ia argumentar com ele. Ia argumentar, né, padre? Eu ia argumentar, Dom Gregório, não faz... Porque, mas porque tá quieto. Até porque eu não tenho histórico de pároco. Eu fui pároco... Daqui de Eusébio, né? Não, eu fui pároco de Pacatuba, foi a primeira paróquia. Mas assim, o tempo era outro, nada desse, tá entendendo? Dessa estrutura administrativa, não existia nada disso. Depois, o Eusébio, quando se transformou em paróquia, primeiro área pastoral, eu fui da área pastoral, toda aquela, a igreja nova, etc. Foi aquele período, também era diferente, mas eu morei em muitos lugares. Eu morei na favela do Dendê, morei lá dentro do Zangorá, na Itaitinga, morei no Horizonte, morei lá ali, que é a paróquia de Maranguape. Ali... Que hoje é paróquia também independente, naquele tempo não era. Foi agora recente, né, paróquia lá então? Exatamente. Não. É praticamente dentro de Maranguape, é um bairro de Maranguape, né, que se transformou. Mas enfim, então o meu histórico é mais, e ao longo desses anos todos ensinando, né, praticamente. E se tu não fosse padre, ia ser o quê? Olha, possivelmente seria professor. Professor. Porque quando eu, assim, eu deixei de ensinar, ou eu comecei a ensinar, mas envolvido por uma questão de evangelização. Ensinar para mim não era fazer carreira acadêmica, mas era estar presente na faculdade, onde estavam os estudantes, os seminaristas, e aquilo era mais uma atividade pastoral. Mas quando eu fiz o mestrado e o doutorado, especialmente o doutorado, eu tive a oportunidade de ficar na UFC, de fazer concurso. Eu não fiz porque a atividade, vamos dizer assim, acadêmico-pastoral do ITEP, lá do Seminário da Prainha, era o que dava sentido para mim. Mas se não fosse aquilo, eu teria ficado na UFC. Tu entrou no seminário com quantos anos? Desculpa, não sei se tu falou. Não, eu entrei no seminário com 18. 18 anos. E fui ordenado ainda com 24. Não. E nesse tempo aí, não rolou uma paixãozinha assim? Não teve uma paquera? Quase não casa, não? Não, mas como é que com 18 anos lindo vai casar? Não tinha aquelas alunas que diziam assim: ei, tu vai ser padre mesmo? Tu vai? Ei, tu vai mesmo? Não tinha, não, cara? Não tinha aquelas que ficavam assim buzinando, não, aqueles cãozinhos que Era ótimo, mas tinha as meninas, gente boa demais. Mas é isso, eu entrei no seminário com 18 anos. Então, quer dizer, 18 anos, você morando na periferia, Antônio Bezerra, um grande bairro operário, onde rolava de tudo. Então, você com 18 anos não tem mais inocência aí na área. É verdade. Não tem mais inocência. Mas aí eu entrei no seminário, e como eu fiz tudo assim, muito... Assim, eu tinha facilidade, nunca reprovei, nunca coisa nenhuma, né? Então, com 24 anos eu tinha terminado a faculdade. Aí me ordenei com 24 anos ainda. Eu ia completar 25 anos em março, dia 14, e fui ordenado dia 2. E foi em Fortaleza mesmo? Foi na paróquia de Messejana. Messejana. Muito bem. Não que eu tivesse alguma ligação familiar ou qualquer coisa, que a minha paróquia era no interior, mas lá eu não tinha nenhuma ligação. E Messejana, eu morei lá porque naquela época, Messejana, isso é interessante, Messejana nós tínhamos o pároco, que era o Monsenhor Souto, um cara, assim, ele era de uma linha bem mais tradicional, etc., mas gente muito boa, gente boa demais. Mas nós tínhamos ali, na região de Messejana, um grupo de padres e agentes de pastoral, e, assim, muito ativos, muito dinâmicos, que, assim, a gente mantinha ali uma atividade pastoral muito viva. Olha, nós tínhamos os redentoristas que moravam na favela de São Miguel. Aí eu lembro nomes como Bernardo, Padre Bernardo, que inclusive o Conjunto São Bernardo traz o nome do Bernardo. O Bernardo, o Padre Zé Maria, o Estevão. Nós tínhamos no Conjunto Palmeiras outros padres, o Eduardo, o Jacó, que moravam lá também. Nós tínhamos seminaristas, Joaquim, Zé da Guia, tá entendendo? Eu fazia parte lá, nós tínhamos o Brito,
que também morava lá no São Miguel Seminarista. Tinha um Carlos Tussi, que até hoje é professor, né, que inclusive a gente tá conversando de trazer o Carlos Tussi aqui para dar uns cursos de Bíblia ou algumas palestras sobre Bíblia, que é uma figura, tá entendendo? Assim, um cara do conhecimento imenso, muito prático, muito agradável de estar com ele, enfim. Então, aquele tempo era um tempo muito vivo ali na paróquia de Messejana. E então eu decidi fazer a minha ordenação lá por causa disso, né? Pelo envolvimento com toda essa... Que bom, eu lembro do Monsenhor Souto naquela época também, tinha os colégios da Senec, né? Exato. E eles também tinham esse envolvimento também com o Senec também. Verdade. Muito bem, gente. Que pena que está chegando ao fim. Nosso convidado aí, muito bom. Se a gente pudesse passar aqui amanhã todinha, né? Então, Paulo Hernando. Pois é, gente. Nosso vigário, né? Desde vigário já. Paroquial do São José de Ribamar. Muito bem. E assim, com muito orgulho. Graças a Deus. E a gente é um privilégio tê-lo aqui conosco, porque o senhor é de uma grandeza muito grande de ensinamento, de aconselhamento para todos nós, né? É a base nossa de evangelização, né? E fonte de inspiração também para que a gente possa continuar seguindo a nossa missão, né? Como leigas, né? A gente à frente de pastorais, enfim. Então, desde já agradecer a sua participação aqui, padre. Muito obrigado pela sua vinda, né? E gostaríamos que o senhor pudesse deixar uma mensagem, né, para todos os paroquianos, não só os paroquianos, mas aqueles que acompanham este projeto, tá? Então, desde já, fique à vontade. Gente, olha, é um prazer, é bom estar com vocês. Eu gosto de conversar, já deu para notar, né? Eu gosto de conversar e me empolgo na conversa, enfim, gosto. E assim, e se a conversa gera ou conduz no sentido de alguma polêmica, ainda melhor. Né? Isso parece que o sangue esse debate ativo, né, e saudável. Fala comigo, fala assim, quem gosta de polêmica sou eu. O sangue circula mais rápido, enfim. É um prazer. Eu só espero que assim, as pessoas que nos escutam, que nos assistem, que elas possam desfrutar. Na verdade, nós não temos a pretensão de dar respostas prontas a ninguém, nem para coisa nenhuma. Mas nós temos a pretensão, e é esse o nosso grande interesse, que essas conversas possam despertar novas conversas. Isso. Que onde quer que você esteja, quer dizer, essa conversa possa gerar novas conversas. Não necessariamente concordando ou batendo palma, mas, enfim, quer dizer, expressando o que você pensa, trazendo sua opinião, conversando com outras pessoas. Porque essa, vamos dizer assim, essa multiplicação que vai gerando ondas que a gente está entendendo que deve atravessar o nosso mundo, a nossa sociedade. E eu espero sinceramente que porque nós fazemos o que nós fazemos e vivemos como nós vivemos a partir da nossa experiência cristã. E eu espero sinceramente que essa experiência nos ajude a fazer desse mundo um mundo bom e a fazer com que nós sejamos cada vez mais bons samaritanos e boas samaritanas uns para com os outros. Então que Deus abençoe largamente todos nós, o projeto de vocês aqui da paróquia, de vocês, nosso projeto da nossa paróquia, que abençoe todos aqueles e aquelas que de alguma forma, onde quer que estejam, ajudam o mundo a se tornar um lugar melhor para a gente viver. Né? Amém. E muito bem, e se você quer ser o nosso colaborador, gente, tá aqui o contato, tá bom? Seja o nosso colaborador e, né, a gente precisa da sua ajuda, você que quiser anunciar conosco, você deixar sua mensagem, seja parceiro, como, né, alguns outros estão aqui, JG Contabilidade, Rádio Soleste, Widen e também a Barraca do Louro, tá bom? Tá aí o contato na tela, converse com a gente e venha ser um parceiro nosso aqui do projeto Tamo Junto em Cristo. Este é um projeto da Pastoral da Comunicação da Paróquia de São José de Ribamar de Aquiraz e você faz parte também deste projeto, tá? Jorginho, quer se despedir? Fique à vontade. Um prazer, muito obrigado pelas suas respostas prontas e tal, nossa conversa. Nós já pegamos, né, para uma intimidade de amigos, né, graças a Deus, somos aqui mais do que esse respeito entre eu como seu servo, né, digamos assim. Nós somos, nós... Já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe, eu chamo de amigo. Nós pegamos uma amizade boa, né, fácil de ver. Sem dúvida. Principalmente porque ele tem esse carisma também, de muito fácil de conversar, aqui deixou a gente muito à vontade, e espero também que tenha despertado no senhor pra gente fazer outro programa, né? Eu quero deixar frisado aqui, antes de me despedir de vocês, hoje aqui conosco nos estúdios, tá aqui atrás, aqui aniversariante, o meu pai, né, aniversariante, né? Completando hoje 15 anos, 75 anos, né, São José? Muito bem, meu amigo.
Parabéns, muita saúde, parabéns, parabéns. Aniversário. Saúde. E você também, com a JG Contabilidade, estamos aqui. Seja também parceiro desse programa. Nós estamos aqui para você, para interagir com você. E esse programa tem muita riqueza, ainda vai dar muito o que falar. E agora, padre, dê a bênção final. Que o Senhor abençoe todos nós, que o Senhor abençoe todos os nossos projetos e que a nossa comunidade paroquial seja realmente um exemplo e busque cada vez mais se tornar bom samaritano, boa samaritana para todas as pessoas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Valeu, gente, um abraço. Tamo junto em Cristo. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative as notificações. YouTube Paróquia de Aquiraz Oficial. Quinta, 3:30 da tarde. Tamo junto em Cristo. Assista no YouTube Paróquia de Aquiraz Oficial e na Sol Leste FM.